documento que hoje costumeiramente denominamos de Carta aos Hebreus, na verdade é uma pregação. E essa é a conclusão que muitos estudiosos que têm labutado nesse livro, nessa obra grandiosa, têm chegado. E eles constroem essa argumentação a partir de uma série de fatores, elementos estruturais da obra, o uso de recursos literários por parte do autor do documento, e também pela expressão que nós encontramos no final da obra, quando ele denomina, o próprio autor denomina sua obra de palavra de exortação. Essa expressão palavra de exortação aparece no livro de Atos, e alguns têm entendido que trata-se de uma expressão idiomática, onde ali o autor está fazendo referência a uma homilia que era realizada nas sinagogas na igreja cristã. Seria um tipo de expressão idiomática para pregação, aquilo que acontecia nas reuniões entre os judeus. Bem, se você entender que Hebreus é realmente uma pregação dessa realidade, podem surgir muitas aplicações extremamente interessantes. É que eu queria pelo menos fazer algumas considerações a partir do fato, pressupondo o fato de que Hebreus é uma pregação. Minha primeira consideração diz respeito à metodologia aplicada na obra. Se eu pressuponho que Hebreus é uma pregação, o que eu percebo logo de cara é que a metodologia utilizada por esse homem não é a mesma utilizada por outros pregadores dos seus dias também e dos próprios pregadores que encontramos suas mensagens preservadas no texto sagrado e ao longo da história da igreja. Portanto, a gente tem que, a partir dessa realidade, entender e evitar qualquer tipo de idolatria metodológica, entender que somente um método funciona na hora de pregar. Pessoas têm anunciado e exposto a ideia de que somente certos métodos funcionam. Na verdade, muitas pessoas que dizem isso não utilizam o mesmo método que o autor de Hebreus utiliza. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na idolatria metodológica com respeito à pregação. Muito pelo contrário, usar o método a serviço do esclarecimento, que eu entendo que é isso que o autor pretende fazer, e todo bom pregador se utiliza disso, usar um método para que a mensagem seja a mais clara possível. Uma outra questão ainda, pensando na metodologia, diz respeito a criar novos métodos. O autor, na verdade, se é certo a ideia de que a palavra de exortação é um modelo de homilia das sinagogas, o autor acabou se apropriando de um modelo já existente. Então você não precisa inventar novos métodos de pregação, uma vez que o autor canônico, o pregador canônico da Escritura, se utilizou de um método já existente. Portanto, você pode se apropriar de métodos, inclusive, que estão em outras áreas, em outras esferas de ação, mas são métodos de comunicação, digamos assim, eficientes. Você pode estar se utilizando disso, assim como o autor de Hebreus também o fez em sua pregação. Uma terceira consideração diz respeito ao uso do maior número de recursos literários possíveis. O autor de Hebreus faz uso de vários recursos literários. E a dificuldade em estudar o livro de Hebreus está exatamente por isso, por esse número excessivo, muitas vezes, de recursos que ele se utiliza para comunicar essas verdades. Daí nós podemos tirar uma implicação para a nossa prática de pregação. Se usar uma riqueza de recursos. O autor, por exemplo, na hora de exortar os seus ouvintes, ele não somente usa o imperativo, por exemplo, ele usa uma série de exemplos. É um tipo de exortação indireta. Então a gente pode estar se utilizando de vários recursos, essa riqueza de recursos da literatura, da linguagem, para se comunicar com o nosso povo, porque foi assim que o autor canônico, ou o pastor, ou a pregação canônica, é assim que nós encontramos a pregação canônica de Hebreus. Uma quarta consideração que eu acho de grande importância para a pregação é que o autor de Hebreus, ao longo da sua pregação, ele se inclui nas exortações. Ele sempre, geralmente, está utilizando a primeira do plural. Então, na hora de exortar, na hora de chamar as pessoas para um tipo de compromisso, ele se coloca junto ao grupo. Ele não se coloca como uma pessoa estranha, como um ajudador que não é ajudado. Na verdade, ele se coloca como aquele que também, juntamente com o povo, está sob um certo tipo de ameaça. Então, ao exortar as pessoas a ouvirem a Jesus, a olharem para Jesus, as passagens de advertência e exortação, ele está sempre se colocando dentro do grupo. Então o uso da primeira pessoa do plural mostra claramente esse envolvimento, essa postura de pregador que ele tem, não de se colocar numa condição acima dos outros, mas como fazendo parte da mesma família e ajudando e guiando aquelas pessoas a um caminho correto. Um quinto elemento dessa pregação, para mim, que é de grande importância e grande desafio para qualquer pregador, é que esse pregador conhece muito bem o seu povo. Os detalhes, as expressões que ele usa mostram claramente que ele tem um envolvimento direto e ele sabe da problemática real do seu povo. Muitas vezes a falta de efetividade das pregações de muitos pregadores se dá exatamente porque eles não conhecem
o povo a quem estão pregando. Então é importante, e eu penso que fica bem claro no livro de Hebreus isso, essa relação do pregador com o seu povo e o conhecimento dos seus sofrimentos, o conhecimento das suas virtudes e defeitos é de grande importância para a efetividade da sua pregação. E por fim o pregador reconhece os limites da sua própria pregação. No capítulo 3, versículo 13, ele desafia seus leitores a exortarem-se mutuamente e diariamente. O bom pregador então entende que a sua mensagem, sua pregação não poderá substituir em nada a comunhão, a exortação mútua e diária que deveria ser marca de toda a igreja cristã. É isso aí.